Pode. Márcio, a dúvida que surge em muita gente. Geralmente, quando a gente vê uma igreja, a gente vê, tipo, Assembleia de Deus, Ministério, tal. Igreja Batista, tal. Mas por que o Comunidade Extrema Unção? Pronto, pessoal. E o nome Extrema Unção também, que é legal pra caramba. Boa. Pessoal, nós começamos lá em 2004, certo? Portanto, em 2024 faremos 20 anos de Comunidade Extrema Unção. Legal, então já faz bastante tempo. Já. Só que nós começamos com outro nome. Nós éramos ligados à igreja Zadok, que era a igreja do pastor Batista, da banda Antidemon. Não sei se vocês conhecem. Conheço Antidemon. Só que nós éramos ligados, mas a distância não favorecia tanto, né? Não era as redes sociais como são hoje, então não tinha, né, um acompanhamento tão profundo, tão próximo, né? E pouco tempo depois a gente optou pelo desligamento, que na realidade não chegou a ser um desligamento, só continuou, até porque eles lá mudaram de nome, eles tiveram um problema lá entre eles, aí mudou de nome. Aí na época mudou para um nome chamado Crash Church. Hoje Crash é muito usado. Mas na época era algo muito estranho pra gente aqui, né? É verdade. Né? Crash Church quer dizer igreja barulhenta, algo do gênero. E a gente dizia, cara, esse nome pode ser até legal lá em São Paulo, mas aqui no Nordeste... Era algo bem tradicional aqui na época, né? Crash Church parecia nome de chocolate, alguma coisa, né? Compra um Crash Church. Aí a gente optou, desculpa, Batista, é só uma piada, o Batista é meu amigo, pode, né? Aí a gente acabou por desligar, né? E a gente precisava de um nome. Não precisava de um nome. A gente passou uns dias com um nome chamado Comunidade Cristã Underground. Que tinha que ter, tudo tinha que ter underground na época, né, cara? Porque eu vou falar até por que surgiu, né, a igreja, né? A gente tá no nome. E passou-se um tempo e a gente disse, não, cara, esse nome não tá legal, Depois virou Comunidade Cristã, não sei o que, do Recife, saiu mudando esse nome. Aí vou chegar no Comunidade, tá? Aí a gente disse, não, cara, Comunidade Extrema Unção. Extrema Unção. Aí ficou aquele Extrema Unção. Esse bicho, o nome Extrema Unção, velho. Aí ficou o nome Extrema Unção. E eu vou explicar por quê. Comunidade, porque como não só eu, como o Ivan, que é um outro pastor lá da Extrema Unção também, que é o vocalista da banda Implement, né? Que tá morando em outro país agora, lá em Bonito, no interior de Pernambuco. Foi morar lá. A gente, como nós fomos batistas e nós nos conhecemos lá na Igreja Renascer, a Implement surge na Igreja Renascer e tal. Então nós escutávamos muito grupos de louvor das comunidades do Rio de Janeiro, que chamava Comunidade de Ninópolis, Comunidade da Zona Sul, eram grupos de louvores. Sim. E o nome das igrejas era esse também, Comunidade. Maringá, isso, exatamente. Sim. Então a gente disse, cara, vamos usar comunidade, né? Por quê? Para não ficar, não soar tanto igreja tal e tal, né? Não deixando de ser, porque já existem outras denominações com esse nome. Então vamos ficar. E a Hellbot, que hoje é a Igreja Batista Hellbot, a gente também, quando fundou, chamou de Comunidade Hellbot. Ela passou uns 10 anos com esse nome que a gente colocou, Comunidade Hellbot. Aí vem a Comunidade Extrema Unção. E por que Extrema Unção? A Extrema Unção é algo dado pela Igreja Católica quando a pessoa está para morrer. Então, o que é aquilo ali? Eles fazem uma oração como se estivesse recomendando, né, o morto a Deus. Mais ou menos isso. Então, qual é a nossa visão? Como todos estamos mortos, todos aqueles que estamos distantes de Deus, né, estamos mortos, não nós mais, mas quando se está distante de Deus, está morto,
biblicamente falando. O trabalho da extrema-unção é justamente isso, resgatar para encomendar aquele morto, que agora ele vai morrer de verdade para o mundo, para Deus. Então existe toda essa, como é que se diz, essa ligação, porque nós trabalhamos com a galera do rock mesmo, a galera da galera dos motoclubes e tal. Então até o nome da gente ele tem que ser estratégico, não foge, não tem nenhum sentido oculto, e também tem a questão da extrema unção, a unção extrema, como a gente gosta também, no caso da Implement, do metal extremo, tem todos uns trocadilhos ali. Sim. Que servem de isca, né, para que a gente possa alcançar pessoas que às vezes as igrejas tradicionais têm uma dificuldade maior, ou seja, não entram em espaços que a gente costuma entrar. Uhum. Não só por preconceito dos irmãos, não, mas do preconceito de quem está lá, entendeu? Tem uma galera que a gente consegue alcançar, consegue trocar uma ideia, consegue conversar, que os nossos irmãos tradicionais teriam e têm uma dificuldade um pouco maior, entendeu? Então existe toda essa rede montada para a gente fazer a pescaria do Senhor nesse mundão aí. Que bom. E eu imagino que tem pra caramba, porque eu gostava muito de rock and roll antes mesmo de conhecer a Cristo. Sim. E quando eu tinha... É muito parecida a história, pelo amor de Deus. Quando você contou, disse esse bicho leu alguma coisa aí sobre mim. Eu tinha essa... Tá dizendo que tá contando a minha história, dizendo que é dele aí. Eu tinha essa superioridade do rock and roll. De falar assim, pô, eu sou rock and roll e, pô, esse cara aí se chama de galeroso. Esse galeroso aí, pô, esse cara é separado e tal. E, assim, se chegasse um cara trajado como você, assim, motoqueiro e tal, aquela que chega, ô irmão, vem cá rapidão, me fala, olha, já ouviu falar de Jesus? Cara, aquilo é me quebrar, pô. Eu rock and roll, assim, chegar um cara assim do rock and roll pra falar comigo de Cristo, meu irmão, aquilo é me quebrar, pô. Sim. Então, assim, graças a Deus que Deus tá te usando, mas também aqui os rapazes, toda a comunidade, pra fazer esse trabalho. Sim. Porque é uma comunidade, um grupo que precisa de Cristo, assim como todos. E as barreiras são muito grandes. Então, cara, show de bola, você tá criando pontes com isso. Glória e parabéns. Glória a Deus. Foi até o que eu falei. O que me pegou foi um stories com a música do Resgate que tava tocando. A gente toca muito Resgate lá, velho. Eu gosto demais de Resgate. É uma das, né, Mike? É uma das bandas que a mãe toca lá, é Resgate e Oficina de Três, né? E o PG, o PG Cover, né? PG Cover aí. PG Cover aí, manda ver. E cantar o PG é difícil. Você fecha o olho, você diz, é o PG. É um PG um pouco... Não é o PG. É o PJ, é o PJ. Tá bom. Legal. Márcio,